Boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo. É muito bom estar aqui, que a paz do Senhor esteja conosco, que possamos estar presentes, que possamos estar conectados, não é? Vou ler uma página desse livro aqui, ele é pelo Espírito de Sheila, psicografia de Alda Maria. Aí o título é Não Revideis o Mal. Discípulos de Jesus Cristo, não revideis o mal. Jesus asseverou-nos que seus discípulos seriam conhecidos por muito amarem. Abordados por situações constrangedoras, não retruqueis na espontaneidade do sentimento agressivo, com a violência que reside dentro de vós. Urgente se faz que atenteis, com presteza e discernimento, à intensidade de vossas emoções, para que, vos avaliando, vos compenetreis da necessidade de vos alimentar do pão sagrado, para dar curso à benemerência em vossas atitudes, isolando-vos das vibrações ásperas do mundo, ainda distante da vivência da caridade nos atos, pensamentos e palavras. Se afrontados pelo outro, num momento de desequilíbrio, abraçai-o com compreensão, pelo entendimento sublime de que o amor cobre a multidão de bênçãos regeneradoras. Quantas palavras, quantas mágoas que vão durar anos e anos, acontece devido a uma palavra no momento errado, no momento de fragilidade. Quantas vezes a gente fala coisas que às vezes não tem nada a ver com o assunto, só para ganhar uma discussão. Devemos sempre lembrar o que Jesus disse, que seus discípulos seriam conhecidos por muito amarem. E quando se ama, não se preocupa em ganhar uma discussão. Se preocupa no momento do outro, se o outro vai estar fragilizado, se o outro está preparado para ouvir o que a gente tem a dizer, que a gente possa repensar mais na nossa reatividade, para a gente ser menos reativo nos momentos de discussão, nos momentos que a gente tiver que responder algo. Vamos fazer uma oração agora para poder entrar na vibração, para receber os ensinamentos do palestrante. Vamos lá, gente. Pai, de infinita bondade, agradecemos esse momento em que essa casa nos dá essa oportunidade de podermos aprender. Agradecemos ao Grupo Espírita Pedro, que nos possibilita isso, a todos que trabalham em favor e em prol disso. Possamos, então, aproveitar essa grande oportunidade que é estar aqui, para poder, então, estar presente, deixando nossos problemas de lado um pouquinho, para podermos concentrar, então, aqui. Abençoe o palestrante, que ele possa ser iluminado nesse momento, para falar aquilo que vai tocar em nossos corações. Seja conosco, gratidão, que assim seja. E o nosso palestrante hoje é do Grupo Espírita Fraternidade, de São Pedro da Aldeia, Caetano Almeida. Seja bem-vindo, Caetano. É muito bom tê-lo aqui conosco. É um prazer muito grande estar com vocês, tá? É uma alegria muito grande poder estar ceando com vocês, né, nesse início de semana, acerca de um assunto bem importante, muito importante, que são os ensinos de Kardec para os novos tempos. Cada um de nós temos grandes desafios, porque os tempos são mudados, os tempos são chegados, não só agora nessa pandemia, mas a todo instante tem mudanças. A gente pode observar que não existe, assim, uma marcação somente, né? Depois da codificação, né, de Kardec, já tivemos 2 guerras, já tivemos uma pandemia lá no início do século XX, e agora estamos tendo outra pandemia. Então, quando se fala em novos tempos, a gente imagina logo que é nessa pandemia, mas, na verdade, os novos tempos que a gente se refere aqui são os novos tempos nossos, os tempos que nós estamos aqui encarnados na Terra. Então, cada pessoa, cada ser, cada irmão, cada um de vocês que estão nos assistindo, quando a gente fala novos tempos, é os novos tempos de cada um.
tem os novos tempos dos que vão nascer depois de nós, tem os tempos daqueles que já se foram, tem os tempos nossos que se foram na outra época que estivemos aqui. Mas é importante que a gente saiba que essa renovação, essa troca, essa fluência de informações, ela se deu o tempo inteiro nas nossas vidas. Isso é muito importante. Então, eu tenho um tema aqui, né, para desenvolver com vocês, né, que a pandemia, né, apesar do sofrimento de muitas pessoas, ela tem observado, tem oferecido, né, nós temos observado isso, grandes reflexões sobre a vida, né? Estamos envoltos em infinitas oportunidades de estudo das mais diversas áreas do conhecimento. E cabe a nós aproveitar, né? Vamos aproveitar esses momentos, que não são momentos, são momentos que nós precisamos, o tempo está correndo, o tempo não para. Nós precisamos aproveitar, não perder tempo com algumas coisas que, de repente, não valem a pena. A gente não precisa descrever, isso é bom, isso não é. Nós mesmos já temos um princípio inato de entender o que é importante para nós, o que não é tão importante, o que pode ser adiado, não é isso? E, ironicamente, nós estamos fazendo uso de máscaras, né? Mas se a gente observar direitinho, a gente vai ver que as nossas máscaras psíquicas tiveram que ser revistas. Porque nós, no momento que estávamos indo na casa espírita, presencialmente, nós estávamos lá, poxa, eu tenho que ir lá hoje, e as pessoas viam a gente, né? Isso é muito importante a gente colocar, porque as casas estão fechadas, né? Então, tem alguns atendimentos ou outro, grupos talvez fechados, tem várias formas que cada casa está trabalhando de uma forma, mas no contexto de público geral não está funcionando, né? O que está acontecendo? As pessoas, elas estão se prevalecendo de estudos, o espiritismo está sendo maciçamente divulgado na internet, porque já que a casa está fechada, todo mundo teve que aprender a fazer uma live, a participar de um estudo, a fazer uma palestra online. Então, isso aí faz com que o material gravado ele repercuta por muitos e muito tempo. Aí vai ter muitos anos para frente que esse material todo vai estar gravado. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos poderão assistir a isso. E se bobear até nós mesmos, na próxima vez que viermos, ironicamente, poderemos estar assistindo a uma live dessa. Isso é muito interessante, é uma possibilidade, né? Então, a gente precisa buscar conteúdos edificantes, nós precisamos fazer boas leituras, mas a gente não pode esquecer de uma coisa. Isso é uma tarefa da nossa mais inteira responsabilidade. Porque muitas vezes a gente fala, poxa, mas eu vou entrar na live, ninguém está sabendo que eu estou entrando, não vou entrar não, né? Porque às vezes a casa tinha 80, 100 pessoas que frequentavam, 50, aí você vê a live lá, tem 8, tem 7, tem 5. Por quê? Porque não tem uma supervisão, porque ninguém sabe, né, quem está, quem não está, porque na live ninguém sabe. Está lá o número de pessoas que estão frequentando, as pessoas colocam um comentário e tudo, mas a gente não sabe se a pessoa ficou a palestra inteira, se a pessoa não ficou, se ela assistiu 5 minutos, se ela assistiu 10, se ela procurou um local adequado para assistir a palestra. Porque às vezes nós não conseguimos assistir porque nós não estamos no lugar adequado. A gente quer assistir na sala, no meio da conversa, né, com as pessoas. A gente quer botar, às vezes, o volume alto, aí incomoda um parente dentro de casa, incomoda o primo, a tia, o marido, a esposa, o irmão, e aquele ambiente não ajuda, porque isso aqui é um momento muito importante, é um momento de concentração, um momento que nós precisamos estar reservados, né? Eu aqui não estou precisando usar o fone de ouvido, mas a gente precisa colocar, às vezes, o fone para a gente ouvir a palestra, para a gente não incomodar as pessoas
e a gente também não ser interrompido no raciocínio daquilo que a gente está aprendendo. Não é isso? Então, essa tarefa, ela é nossa, ela é unicamente nossa. Não tem supervisão, não tem cobrança. Olha que interessante. Então, isso é os novos tempos, isso é a tecnologia, porque você pode criar os aparelhos, você pode criar as condições financeiras para comprar os aparelhos, mas o interesse, a vontade de aprender, de se informar, ela não depende disso. Ela só vai depender do nosso esforço em aprender, em se esforçar, em sentar na cadeira e procurar material, pesquisar, né? Mas o fulano ele já é palestrante. Não, mas ninguém de nós nasceu palestrante, ninguém de nós nasceu espírita, sabendo das coisas. Tem pessoas que são espíritas há pouco tempo e assumiram, né, situações nas casas espíritas muito importantes. Então, vale a pena a gente colocar isso nesse início, porque a nossa responsabilidade, o nosso tempo está correndo. Quando a gente reencarna, quando a gente chega nessa terra, nós impreterivelmente assumimos uma responsabilidade pela nossa história, por aquilo que nós vamos escrever no nosso livro da vida, tá bom? Então, os ensinos de Kardec já traziam esse objetivo, tá? Até porque a espiritualização, né, nos trazem assim complexidade dos estados de projeção da alma, a presença vibratória das energias do universo, elas trazem assim grandes desafios para o psiquismo humano, para a nossa mente, para a nossa filosofia, para o nosso modo de pensar, né? E a gente observa, meus irmãos, que estamos o tempo todo viajando em projeções. O tempo inteiro, a nossa mente não para. A gente está um pouco no passado, estamos um pouco no futuro. Estamos um pouco no passado, um pouco no futuro. Nós estamos pensando no que a gente fez, no que a gente deixou de fazer, no que eu devia ter feito ontem, eu esqueci. Será que eu fui lá na cozinha? Será que eu apaguei o fogo? Será que eu deixei a porta aberta? E quando acabar aqui, o que eu vou fazer? E aí eu tenho que ir na geladeira, aí estou com sede, vai ter que beber água mais tarde. E eu tenho que fazer isso, eu tenho que trancar a porta, eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho que pagar um boleto tal, a conta venceu, e a gente está sempre viajando nisso, né? Então, toda a nossa evolução se encontra marcada nessa trilha. Passado, presente e futuro. Olha que interessante. Essa trilha, ela marca a nossa linha existencial do pensamento, em que muitas pessoas estão em estado de depressão, que é o excesso do passado, e muitas pessoas se encontram em estado de ansiedade, que é o excesso de futuro. Muito futuro, muita vontade de ver as coisas acontecer, muita projeção à frente, porque quando a gente fala projeção, elas podem se dar em 360 graus. Mas a gente, quando fala em projeção, a gente pensa logo à frente, né? Ah, mas eu tenho que planejar, eu tenho que ver como é que vai ser, eu tenho que pensar, eu tenho que fazer. Mas a gente tem que deixar as energias do universo fluírem com a gente, não é? Então, olha um exemplo interessante. Quando a gente fala em ação e reação, a ação, ela está ligada imediatamente ao passado. Quando você profere uma ação. E quando você fala em reação, ela está ligada ao futuro. Então, quando se fala em ação e reação, nós já entramos na profusão do tempo. Então, de acordo com a ação que vai proferir numa reação, está o nosso estado presente de agir ou não. Porque sabendo a reação daquilo, vai depender da nossa forma de olhar, a nossa forma de interagir sobre aquilo que nós agimos há um tempo atrás ou na outra encarnação, que vai gerar nosso estado psíquico diante da reação ou daquilo que nós vamos colher à frente, tá bom?
ou que já estamos colhendo. E uma outra coisa interessante, quando fala em expiações e provas, a gente está falando a mesma coisa. A expiação está ligada ao passado também. Você está expiando aquilo que você fez, aquilo que provocou, aquela má decisão, aquela escolha infeliz, alguma coisa que ficou no plano mental não resolvida há um tempo atrás, ou na vida passada, ou anteontem, não tem problema, você vai expiar. E tem as provas. As provas é aquilo que você vai projetar para o futuro. A prova é aquilo que você vai levar para frente. É o próximo passo. Né? Quando nós estamos na escola, nós fazemos uma prova. A gente vai, guarda o livro e começa a fazer a prova. Então, nós estamos sendo testados naquilo que nós já aprendemos. Então, por isso o mundo é de expiações e provas, porque conta com essa eficácia do tempo passado, presente e futuro. Mas já vale a pena lembrar que o que nos interessa nesse momento e durante toda a nossa vida são as nossas decisões no presente. A gente lança um olhar no passado, lança um olhar no futuro, da forma que queira. Mas o importante está aqui, nesse momento, acontecendo. A gente pode planejar, a gente pode idealizar, a gente pode sonhar, mas é o que a gente está fazendo agora que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, a gente não deve esperar que as coisas aconteçam, não é isso? Mas a presença dos espíritos, voltando ao legado, né, aos ensinos de Kardec, a presença dos espíritos sempre foi do conhecimento das pessoas de várias épocas. Né? Então, as pessoas já sabiam, isso aqui é uma manifestação, é uma alma do outro mundo. As pessoas sempre falaram isso, né? Sempre existiu. Né? Faz parte das nossas percepções inatas. Os antigos falavam alguma coisa, né? No decorrer da história, foram feitas em tábuas de pedra, foram faladas a muitos da antiguidade, dos tempos antigos, né? E no decorrer dessa mesma história, muitos foram condenados. Eles foram condenados porque transmitiam mensagem dos espíritos, né? E essas mensagens muitas vezes desagradavam, né? Desagradava aos reis, aos nobres, aos sacerdotes, aos poderosos de várias épocas, desmentia eles, né? Criaram uma vez, em algum século aí, a lei era uma regra da Igreja Católica, que minha mãe até falava quando era criança, eu acho que existia até há pouco tempo atrás, a infalibilidade do Papa. O Papa não errava. Né? Então, todos acreditavam que todas as decisões do Papa eram corretas. Daí já dá para a gente imaginar como é que era, né? O Papa tomava uma decisão, né? Claro que foi o Papa, mas na época era os imperadores, eram os reis, ninguém poderia questionar a decisão deles. Então, nessa forma, as pessoas que recebiam mensagens de espíritos, as pessoas que desagradavam, não é porque recebeu mensagem do espírito, não, porque se a mensagem fosse boa, todo mundo ficava quieto. Mas o ruim é quando a mensagem não agrada, a mensagem desmente, a mensagem ela diz uma verdade que a pessoa não quer ouvir. Né? Imagina uma autoridade sendo desmentido ali verdadeiramente por uma pessoa desconhecida, por uma boca que fala de uma entidade, de uma alma, de um espírito desencarnado, desmentindo e contando veracidades da situação. Vocês imaginam o que é isso, né? Então, Allan Kardec se destacou nessa época. Né? O nosso eminente estudioso, pedagogo francês, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele utilizou
posteriormente, o pseudônimo de Allan Kardec, porque foi uma das encarnações dele como sacerdote druida, no tempo da Gália Antiga. E não é coincidência nenhuma que hoje se localiza a França, exatamente a França. E vale lembrar que nesse tempo que ele foi o sacerdote druida, com a queda do grande líder, né, o Vercingetorix, no ano de 52, né, antes de Cristo, 52 anos de Cristo, 52 anos antes de Jesus vir à Terra, toda a Gália ela acabou se rendendo ao poderio romano, né? Os romanos, eles, com seus exércitos mais treinados, portadores de armas leves, manejáveis, e eles tinham um arsenal de conquista, de guerra muito grande. Então, eles, aos poucos, eles foram tomando toda aquela área, né? E eles conseguiram derrubar o líder, na época, o druida. E no final do século I, né, antes de Cristo, né, no final do século I, todos os domínios celtas, menos a Irlanda e a Escócia, estavam submetidos a Roma. Então, a falta de unificação política, geográfica, militar das tribos colaborou para o sucesso de Júlio César. E com uma forte repressão, né, política aos druidas, o que aconteceu? A cultura cética foi perdendo sua força. E no final do século I, quase toda a cultura celta estava romanizada. Então, os romanos tomaram conta de Gália, daquelas regiões todas, e ficaram misturada a multidão dos povos que invadiu o continente europeu todo. Então, toda a cultura dos druidas, dos celtas, elas foram perdidas, né? De certa forma, ficou algumas coisas, alguns manuscritos, alguma história, mas grande parte foi perdida por causa dessas invasões, desse domínio do Império Romano. Então, o druidismo ele passou a ser uma prática fechada e esotérica. Imagine só. Então, as pessoas se pegavam e se reuniam em pequenos grupos, né? E lembrando aqui que o esotérico, eu fiz até é um termo adjetivo. Ele pode ser algo entendido ou compreendido por outras pessoas, por poucas pessoas, e pode soar uma certa complexidade que se fundamenta em saberes sobrenaturais. Então, o esotérico é uma coisa complexa. Você precisa pensar, você precisa ter fé, você precisa... Tudo aquilo que está fora dos nossos olhos, né? Então, eles estabelecem a dimensão do sagrado. Eles têm como função despertar a vida psíquica do sujeito, a partir de uma comunicação marcada por símbolos. Então, eles criam alguns rituais, criavam rituais, e não foi à toa que Allan Kardec também se prevaleceu da codificação, onde ele fazia cartas, escrevia, porque toda a nossa escrita, aí fala assim, moça, mas o Espiritismo não adota ritual de símbolos. Mas a gente tem que pensar que toda a nossa escrita é simbólica. Toda vez que nós estamos escrevendo, a nossa fala ela é simbolizada por um risco no papel. Então, a gente não quer criar assim poxa, mas isso aqui não pode fazer, isso aqui pode fazer, mas há um simbolismo naquilo que você escreve, não é? Mas isso não impediu que os druidas aceitassem as ideias de Jesus de Nazaré. Porque quando se fala em dimensão do sagrado, quando se fala em expansão de consciência, que era a filosofia druídica, Jesus falava maravilhosamente essa linguagem. E logo no tempo que ele chegou,
Então, não foi difícil eles entenderem toda essa mensagem. E Allan Kardec, né? Allan Kardec, mesmo o druida, eles, aos poucos, eles foram absorvendo toda essa mensagem do cristianismo, né? Então, o que acontece? Os católicos, né, passou algum tempo, eles não gostaram, né? O renascente catolicismo romano não gostou desse sincretismo, dessa forma de agir, e começou a perseguir os sacerdotes celtas também. Então, pode dizer que o desaparecimento dos druidas é diretamente proporcional ao crescimento e fortalecimento da Igreja Católica. Eles foram derrubando aos poucos os sacerdotes, todo aquele pensamento do druidismo. Mas, no século XIX, renasce um homem e já tinha uma bagagem, né, das suas vidas anteriores, já era portador de vários diplomas na área da educação, na área da pedagogia, formado com os ensinos de Pestalozzi, na Suíça, muito interessante, uma forma revolucionária de estudo, de ensino. Ele possuía mais de 20 diplomas, várias condecorações, várias medalhas que ele recebeu. E as pessoas falam, poxa, mas Kardec era uma pessoa ele é uma pessoa comum. Não, ele foi preparado, ele estava apto à tarefa, muito bem apto. O plano divino não falha, é muito difícil. Então, ele só precisava aceitar. Mas isso essa aceitação, ela já se dá antes do processo reencarnatório. Esse acordo já foi feito. A gente não chega aqui de paraquedas, a gente não cai do avião. Ah, poxa, será que dá para me fazer? Será que não dá? Quando nós temos a ideia inata de realizar uma atividade, agora eu vou falar com vocês sobre isso, nós aqui, nós temos já um planejamento, nós não postergamos. As pessoas que estão hoje à frente de casa espírita, ou até de outras religiões, dos evangélicos, até do catolicismo, os padres, os pastores, todos já trazem o material pronto, todos já trazem as suas inclinações para fazer aquele trabalho, porque existem inclinações. Ah, mas o cara nasceu com inclinações para o mal, mas você nasceu também com inclinações para o bem. Isso é muito importante, não é? Então, Allan Kardec foi de uma orientação, ele teve uma família de orientação católica, ele foi criado, né, em orientação católica, com tradição na advocacia e na magistratura. Então, desde cedo, ele manifestou a propensão para o estudo da ciência e da filosofia. E Kardec, incansavelmente, se preparava dentro das condições pedagógicas para desenvolver o trabalho. Foi por isso que ele resolveu trabalhar no espiritismo depois dos 50 anos de idade, que ele passou a prestar mais atenção a isso. Mas ele tinha uma visão além do conhecimento espiritual. Ele se preocuparia com as dores daqueles irmãos invisíveis. Olha que interessante. Porque Kardec, a existência dos espíritos já era conhecida. Todos já sabiam que os espíritos eram seres inteligentes da criação, que poderiam estar manifestando através de toques de objetos. Alguns já tinham algumas suspeições. Mas ninguém dava atenção, ninguém procurava saber o que estava acontecendo, por que eles faziam isso. As pessoas só queriam saber das adivinhações, só queriam saber de coisas, assim, aparentemente corriqueiras. Então, ele se preocuparia com as dores deles, dos espíritos desencarnados. Olha que interessante, é um outro olhar. Mas até aí parece comum. Por
Porque as pessoas da época também se preocupavam com as dores dos outros. Ah, poxa, mas eu me preocupo sim, me preocupo com meus parentes, me preocupo com uma pessoa querida que desencarnou, uma pessoa que eu gostava. Ah, eu me preocupo, claro. Mas espera aí, entes queridos, né? E os outros que a gente não conhece? Que a gente nem sabe quem é? É nesse aspecto que o espiritismo ele trabalha. Você trabalhar com os espíritos desencarnados que você não conhece. Aqueles espíritos que são atendidos em reuniões mediúnicas, ou que em alguns casos eram atendidos em reuniões mediúnicas até antes da pandemia, e que a gente nunca soube o nome. Pessoas que a gente não imagina nem de que forma que ele estava, que nasceram, aonde, quando se deu. Porque essas informações, a gente não tem tempo de ter todas elas num atendimento mediúnico a um espírito desencarnado, não é? Então, foi aí que o nosso codificador se destacou nessa filosofia contemporânea, que ele chamou de doutrina espírita ou espiritista. Ele usou esse nome para não haver confusão com os vários segmentos espiritualistas que já existia. E até porque ele não descobriu a comunicação dos espíritos, ela já existia há muitos anos, né? Elas já eram bem conhecidas. E, inclusive, quando o planeta trazia os seus aspectos primitivos, as criaturas com pensamentos primitivos, e até hoje. Mas a própria reencarnação, nos dias de hoje, já tem comprovações científicas. Nós já temos comprovações de que realmente a reencarnação existe. Só que nós estamos aborroados de informações. Nós estamos com muita informação. Mas na internet tem um vasto material sobre as pessoas que têm a prova da reencarnação, pessoas que contam histórias sobre a reencarnação, né? Você imagina as dificuldades dos tempos antigos, né? As navegações eram feitas em barcos de madeira e com equipe de remadores que eram escravizados, com revezamentos injustos, as pessoas eram colocadas no navio, amarradas com corrente para remarem naquela época, as condições dos lugares, as histórias eram contadas aos povos. Então, o Espiritismo ele teve uma época de chegar. Ele não podia chegar lá naquele tempo, lá atrás, ele tinha que chegar agora. Porque a linguagem ela era precária, não havia uma linguagem, tanto que ela nasceu dentro do iluminismo, na Cidade da Luz, em Paris, nasceu no berço seria do Ocidente naquela época, um local em que os costumes já estavam um pouco melhores, mais bem definidos, os processos educativos já estavam indo para melhor, não é isso? E também precisava ter as provas necessárias, né, para corroborar os fenômenos, né? Não se sabia que a Terra era redonda, não tinha a prensa de Gutenberg, não tinha como imprimir material para unificar, porque tudo era levado de boca a boca. A pessoa contava uma história, que contava para outra, que passava para uma outra civilização, que contava para outra civilização, que contava para outra, né? Nós não tínhamos as lentes de aumento, nós não tínhamos o avanço das músicas, né? Que lá para o século XV, XVI, já começou a surgir as canções, né? As músicas clássicas, as músicas melhores, né? Não existia luz elétrica, os processos de medições eram bem precários. Tanto que o Allan Kardec, ele lança uma frase muito emblemática, muito bacana, que quando ele estava escrevendo a codificação, ele disse o seguinte: se os meus ensinos disserem uma coisa e a ciência disser outra,
fique com a ciência e jogue os meus ensinos fora. Então, tudo que ele queria era que as pessoas questionassem, porque ele era questionador. Ele gostava de escrever cartas. A Gabrielle Boudet, sua esposa, Gabi, a senhora Madame Kardec, ela separava as cartas. Ela teve um trabalho muito importante na vida dele. Muitíssimo importante. Ele chegou a declarar, né, uma época, que ele não teria condições de fazer o trabalho que ele fez sem ela, com a didática que ela tinha, com o conhecimento que ela tinha também. Então, eles foram verdadeiros parceiros de trabalho, né? Além, claro, da Sociedade Espírita de Estudos Parisiense, né? Fundada logo em 1º de janeiro de 1858. Então, apesar de tudo, né, naquela época, as poucas informações faziam do homem, né, um ser mais cego. A gente, sem tantas informações, as autocobranças eram menores, as pessoas se cobravam menos, as pessoas não tinham tanta informação, as pessoas não tinham a cabeça como tem hoje, hoje em dia elas têm dificuldades até de prestar atenção no que está acontecendo, porque está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo. Mas vale lembrar que nós temos que estabelecer algumas prioridades. Então, quais são as prioridades? As prioridades, elas começam dentro das nossas casas. As prioridades começam no equilíbrio do próprio lar. As prioridades também estão dentro, no âmbito das nossas conexões, dos conhecimentos que a gente busca, até do tipo de alimentação que a gente busca, do tipo de música que a gente ouve, do tipo de vida que a gente quer levar, as pessoas com que a gente se conecta com elas, né? Isso é tudo muito importante. Não estou dizendo para a gente correr das companhias. Só quero ficar com pessoas melhores, eu quero contar só com gente que tenha condições e tal. Não é isso. Nós precisamos, muitas vezes, nos abdicar de certos ambientes, de certas situações, não é? Porque a nossa responsabilidade diante de tudo que nós sabemos, elas têm aumentado muito, né? Porque nas palavras de Jesus, né, ele disse: a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então Jesus, ele foi muito enfático também quando disse: a tua fé te salvou. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que tudo já encontra dentro de nós mesmos. Olha que interessante, ele poderia ter dito para aquele cego, ele poderia ter dito para aquele coxo que estava deitado, quando ele falou: levanta-te e anda. Mas ele não falou: poxa, fui eu que te curei. O cara viesse agradecer ele: muito obrigado, tá bom, depois eu te ajudo de novo, tal. Não, a tua fé te salvou. Porque nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal e esse fluido nos alimenta. Tudo que nós fazemos é abrir ou fechar essas janelas. Essas janelas que estão ao tempo inteiro se abrindo e se fechando nos nossos pensamentos, nas nossas vibrações, nas nossas buscas, nos nossos interesses. Então, tudo isso é muito importante para a gente entender que nós todos temos o mérito de ser felizes. Nós precisamos entender que todos nós temos o mérito de estar bem. Nós temos o mérito de poder ajudar, de fazer a caridade, de ajudar as pessoas. A caridade que a gente fala não é a caridade da cesta básica somente, a caridade material. A gente fala daquela caridade que está lá no Evangelho, que é a gente chama de BIP, né? Benevolência para com as imperfeições dos outros, né? Indulgência com as imperfeições alheias,
e perdão das ofensas. Então, essa caridade, a caridade do tempo, a caridade de ouvir, a caridade da paciência, essas são as formas de caridade muito importantes que nós precisamos trazer com nós. E as nossas curas, elas sempre vão se dar pelas janelas que nós abrimos no nosso coração. Se a gente deixar a janela fechada, a gente não vai conseguir resolver as nossas questões, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas expiações. A gente não consegue resolver isso, não é? Então, voltando a um assunto aqui do início dessa exposição, né? Toda a nossa evolução, ela se encontra nessa linha imaginária do tempo. Passado, presente e futuro. Essa linha imaginária, por quê? Porque nós só temos o presente, relembrando mais uma vez. Porque o passado e o futuro já fazem parte das nossas construções imaginárias, do nosso pensamento, mas é o presente que vai, enfim, dar ação àquilo que a gente veio fazer aqui. É exatamente o presente que estará todas as nossas decisões. Nenhuma decisão é tomada no futuro e nem no passado. Todas as decisões são tomadas somente no presente. E é muito importante a gente aproveitar que nós estamos no mês de Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Eu quero fazer até uma abordagem diferente em relação a isso, para a gente lançar um olhar humano naqueles que desistiram da vida. Assim como Kardec prestou muita atenção naqueles espíritos desencarnados que faziam parte dos barulhos, dos toques, das mesas que levantavam, daqueles processos todos de fenomenologia que apareciam em Paris, na França, em todos os lugares do mundo já estavam ocorrendo. E ele prestou atenção não só no fenômeno, mas quem estaria por trás do fenômeno e o que ele precisava para ele sair daquele estado que ele estava. Esse foi o grande diferencial do nosso amigo e irmão Allan Kardec. Foi esse olhar que foi decisivo para que a gente pudesse, enfim, colocar em prática o que realmente precisava ser feito. Cuidar daqueles que estavam invisíveis. Então, a gente precisa lançar um olhar nesses irmãos que desistiram da vida. E nós não devemos nos importar com o motivo. Ah, mas ele fez isso. Ah, mas ele fez aquilo. Ele não deveria ter feito. Se já fez, se já desencarnou, se tiver ao nosso alcance de fazer alguma coisa, que a gente faça. Que a gente possa abordá-lo, que a gente possa convencê-lo, que a gente possa oferecer algo para eles, em termos de palavra, de conhecimento, que esse conhecimento aqui é muito importante, para ele entender que ele não está aqui a passeio. E aqui, essa terra não é um parque de diversões. Ah, eu cheguei aqui, botei a cara aqui, não gostei, vou embora. Né? Porque a gente faz isso com os objetos, a gente faz isso quando a gente vai escolher um carro, quando a gente vai escolher um eletrodoméstico, você olha para o objeto e não quer. Você olha para uma televisão, aí você não quer. Aí você olha para uma casa, entra dentro da casa, não quero essa aqui não. Só que o nosso corpo não é assim. A gente não pode olhar para o nosso corpo e falar assim, eu não quero mais esse corpo. Porque ele é tudo que nós temos como veículo para as nossas ações. Para a gente fazer a mudança na nossa própria vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque, infelizmente,
esses irmãos que desencarnam, muitas pessoas ficam sofrendo também. Mas não é o motivo para nós julgá-los. Vamos lançar um olhar sobre eles, um olhar com bastante fé, com bastante oração, envolvendo a eles com muito carinho, porque a decisão infeliz, ela não é para ser questionada. O que eles precisam agora é do nosso amparo, né? Porque, com certeza, eles devem estar em algum tipo de sofrimento ou arrependimento. Na própria doutrina espírita fala muito sobre suicídio. Se a gente entrar aqui em qualquer buscador aqui no Google, você pode colocar lá Chico Xavier, mensagem de suicídio, ou de um suicida. Você vai encontrar diversas mensagens que falam sobre isso, né? Então, para a gente terminar aqui, né, eu quero só colocar um texto aqui, que chama-se As memórias e lembranças estão nas dobras do perispírito. Olha que interessante. Esse texto é do livro A Gênese, dos capítulos 13 e 14. Eu vou ler para vocês, tá? O ser humano é um ser de natureza dual. Ele é formado por um princípio material e um princípio espiritual. Esses princípios são unidos por uma substância de natureza material, que é o perispírito, né? Nós temos o princípio material e o princípio espiritual. E nós temos o perispírito, que é uma substância que une esses dois. Essa substância forma um segundo corpo, que reveste o espírito, dando uma forma e permitindo, inclusive, que, ao desencarnar, ele possa continuar a interagir sem grandes mudanças com relação ao ambiente a que estava habituado. E agir quando encarnado. Não, desculpa. Que ele possa continuar a interagir sem grandes mudanças com relação ao ambiente que estava habituado a agir quando encarnado, ou quando ele estava em corpo de carne, né? É importante que se lembre que aquilo que o ser é não está gravado no perispírito, mas está gravado no espírito. Todas as vontades, lembranças, desejos, aspirações, medos, paixões, impressões, ressentimentos, amores e memórias encontram-se intimamente registrados no espírito ou no elemento espiritual. O homem contém em si mesmo as memórias, as paixões e a personalidade integral do ser. O perispírito possui forma, geometria e cor, estando sujeito à influência externa do ambiente, que lhe é próprio e que se modifica conforme as suas impressões. Conforme o espírito evolui, ele opera modificações nesse ambiente de acordo com o que ele sente e pensa, provocando, consequentemente, alterações no perispírito. Nosso perispírito, ele muda, ele se molda o tempo inteiro às nossas energias, aos nossos pensamentos, às nossas vibrações, não é? E, conforme o espírito evolui, ele opera modificações nesse ambiente de acordo com o que sente e pensam, provocando, eu acho que eu já li isso, provocando consequentemente alterações no perispírito sem perder aquilo que aprendeu e conquistou ao longo do tempo. A mudança do perispírito não fará com que o espírito mude. Ao contrário, é o espírito o agente de mudança no perispírito. Então, é o nosso espírito que vai mudar o nosso perispírito, não é? Se assim não fosse, bastaria modificar o ambiente ao redor para que ele melhorasse ou piorasse.
e o que estaria em desacordo com o princípio do livre-arbítrio, sobrepondo-se às escolhas do espírito. Porque às vezes você está num ambiente bom, mas você não se sintoniza com esse ambiente. E às vezes você está num ambiente hostil e você consegue levar um pouco de luz nesse ambiente hostil. Então isso não é só o meio que influencia, né? O meio ele pode causar algumas influenciações e tudo, mas as escolhas que nós fazemos, elas estão diretamente ligadas ao espírito. O perispírito, portanto, reflete o seu ambiente externo e é modulado pela mente que o corporifica, né? Pelo espírito que o corporifica. Então é muito interessante a gente entender que todas as nossas decisões que a gente tomar, tudo que nós fizermos, que faz parte dos ensinos de Kardec, porque eu não teria tempo, nós teríamos que fazer um seminário, né? Talvez até de uma semana, para colocar tudo que Kardec nos creditou como ensinamento para os novos tempos. Mas tudo que nós temos agora, nesse momento, é o livre-arbítrio e a decisão. Todos nós temos poder mental suficiente para tomarmos grandes decisões, grandes mudanças. Mas lá no Evangelho fala uma coisa muito interessante, um assunto muito interessante, que fala sobre o orgulho e o egoísmo. Por que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade? Né? Lá também fala muito sabiamente sobre isso. Mas é que o orgulho e o egoísmo, eles não fazem parte do processo evolutivo do homem. Porque são sentimentos inerentes aos seres primitivos, aos seres inferiores. Porque quando se fala em orgulho e egoísmo, você observa, por exemplo, você pega um animalzinho, você pega um cachorrinho e bota a ração para ele. Ou até um cachorro grande, ou um gato, um outro animal. Você bota a ração, alguns não, tá? Alguns poucos não. Mas bota a mão na ração dele. Ele rosna, ele fica nervoso, ele até te morde. Então, quando nós nos comportamos com orgulho ou egoísmo, né, ou os dois juntos, nós também temos essas memórias. Nós voltamos aos tempos primitivos do corpo, nós permitimos que o corpo físico domine os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e a gente acaba agindo como animais. Então, isso foge à nossa condição humana. Então, quanto menos orgulho e menos egoísmo nós trouxermos, ou treinarmos, ou nos esforçar em diminuir na gente, mais as portas de cura, as janelas de curas que já estão em nós, elas poderão se abrir. Se abrir para quê? Se abrir para a saúde, se abrir para uma vida melhor, mais plena, se abrir para uma condição melhor com os nossos familiares, se abrir com uma condição melhor para que a gente possa estar em harmonia com o universo. E a gente pode ser assim, bem mais feliz, a gente pode ser bem mais tranquilo, e a gente pode nos esforçar. E ao final da vida, seja de que forma for, quando chegar o tempo da gente devolver o corpo, né? Ou por uma doença, ou por um infortúnio, por um acidente, a gente nunca sabe, nós nos sentimos tão culpados, nos sentimos tão infelizes, ou com uma sensação, como Chico Xavier dizia, que a pior sensação do espírito ao desencarnar é a sensação de perda de tempo.
Então, que nós possamos ganhar tempo, que a gente não perca o nosso tempo, que a gente ganhe tempo, que a gente se abdique daquilo que a gente não acha necessário, aquilo que nos faz mal, sentimentos de, de dificuldade, de pessimismo, porque se nós... Tem uma outra coisa interessante que eu quero dizer para vocês, que o sufixo ismo, ele está ligado, né, de alguma forma de linguagem, ao, ao culto, ao sistema de cultuar. Então, quando nós estamos otimistas, nós fazemos cultos ao ótimo. Toda vez que nós cultuamos, toda vez que nós estamos pessimistas, nós fazemos culto ao péssimo. Isso é muito interessante a gente saber, porque as pessoas hoje em dia, elas falam assim, com tanta naturalidade, nossa, hoje eu estou péssimo. Então, significa, se você falar assim, não estou me sentindo bem, fica melhor. Porque quando a gente fala que está péssimo, nós estamos afirmando assim, estou cultuando o péssimo. Estou prestando atenção no péssimo. Estou voltando o meu olhar ao péssimo. Eu prefiro o péssimo. Tá? Então é muito importante a gente trazer esses conhecimentos, essas formas de linguagem, a gente conhecer o que a gente está falando. Porque quando você diz que é uma pessoa, eu sou otimista, eu cultuo o ótimo, eu busco o ótimo, eu procuro me sentir ótimo, né? Então, tudo isso aí é muito importante a gente trazer para os nossos corações, para a nossa vida, para a gente ter mais fé, mais lucidez e trabalhar e sermos também exemplos, né? Porque, afinal de contas, nós que nos declaramos espíritas e vários internautas aqui, acredito que tenha alguns, né, ou vários simpatizantes da doutrina que procurem conhecer os ensinos, uns ensinos bacanas. Nós temos vários as fundamentações da doutrina espírita e elas nos ajudam muito para a gente buscar os nossos processos de cura interior, os nossos processos evolutivos, não temer tanto a morte e não ficar desesperado, não ficar nervoso diante de situações que possam estar nos deixando deprimidos. Então fica aqui um agradecimento muito grande por estar falando com vocês na noite de hoje. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Oi, Caetano. Foi muito bom. Aproveitando que Caetano falou um pouco sobre a questão do suicídio, gostaria de deixar um recado aqui, que talvez essa pandemia aumentou muito a questão da depressão. Então, eu gostaria de dar uma dica. Tem um psicólogo no YouTube, ele tem vários vídeos. Ele é espírita também, chama Marlon Reikdal, e ele fala muito sobre a depressão e como os familiares podem agir para ajudar essas pessoas. Ele fala sobre o suicídio. Ele fala que muitas vezes o suicídio é que a pessoa quer matar, às vezes, aquela representação dela. Tipo, às vezes, se ela faliu em alguma coisa, ela quer matar aquela representação, tipo, do profissional que ela faliu. Então, às vezes, os familiares podem ajudar muito nessa questão para demonstrar que a pessoa não é só o profissional, a pessoa não é só o lado amoroso, talvez num término de um relacionamento. E tem vídeos também que falam sobre a questão de como agir com adolescentes com depressão ou com pensamentos suicidas. Então, procurem se informar melhor, que muitas vezes a gente age contrariamente ao que deveria agir. Então, foi muito bom isso, que a gente possa levar esse domingo aí pensando, filtrando nos ensinamentos do Espiritismo e como nós somos
beneficiados, né, com essa doutrina que tanto nos abre os olhos e nos auxilia para seguir a vida. Vamos fazer uma oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, para a gente encerrar com chave de ouro esse domingo. Vamos lá, gente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que tenham nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livre-nos do mal, por hoje e sempre. E que assim seja. Amigos, gratidão a todos que estão presentes. Semana que vem, sábado, temos mais. A gente espera vocês. Beijo. Tchau.